Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, trazendo um super dica para os amigos inscritos no canal. Dessa feita pessoal, estou com um refrigerador da marca Continental, tá? Esse aparelho aqui é um modelo RFCT, capacidade 440 litros. Esse aparelho aqui eu instalei esse controlador aqui, olha, da Fugauge. O aparelho não estava entrando em degelo, então acabei isolando a placa eletrônica e instalando esse controlador. A reclamação do cliente é que o aparelho deixou de congelar e deixou de resfriar os alimentos. É o que normalmente acontece com os aparelhos que trabalham com o sistema Frost Free. Esse aparelho daqui, ele não trabalha com fluido refrigerante R134A. O fluido refrigerante aqui é o R600, tá vendo aqui, olha. Então, existe algumas situações que a gente tem que verificar. Primeiramente, o compressor está funcionando? Tá. Se o compressor está funcionando, o condensador tem que aquecer. A linha de descarga tem que aquecer. Não está aquecendo, está apenas morno, tá? Mas o compressor está funcionando. Se a linha de descarga inicialmente não está aquecendo e posteriormente o condensador, existe duas probabilidades aí. Primeira probabilidade, vazamento interno. Esse aparelho aqui já tem um tempinho de uso já, e que a tubulação do subcondensador não, aqui é um pré-condensador, porque está antes do condensador. A tubulação, ela circula na lateral do equipamento. É por isso que tem aparelhos que aquecem na lateral, aquece entre portas por conta dessa serpentina aqui, olha, do pré-condensador que rodeia a estrutura do gabinete. Então, como o tubo ele tem um tratamento galvanizado, tá? Mas como vocês estão vendo aqui, olha, está enferrujado, tá vendo? Essa mesma ferrugem acontece dentro do gabinete. O tubo começa a enferrujar por conta da umidade do resfriamento. O poliuretano ele começa a umedecer, tá? Deixa de proteger o tubo, deixa de isolar o mesmo e ele acaba enferrujando, gerando microvazamento ou grandes vazamentos. Primeira probabilidade. Segunda probabilidade, saturação do filtro secador. Às vezes acontece do filtro saturar-se por conta de impurezas que vêm do condensador, então ele acaba saturando. Terceira probabilidade, tubo capilar obstruído. Às vezes por conta de próprias impurezas de dentro do compressor, o óleo acaba se misturando com essas impurezas e essas impurezas acabam obstruindo parcialmente ou totalmente o dispositivo de expansão, que nesse caso daqui é o tubo capilar. Mas existe uma outra situação também que é meia remota, mas pode acontecer. O fluido refrigerante R600 ele perde a sua eficiência. Tá? Às vezes o aparelho não está com saturação, não está com obstrução, não está com vazamento, mas simplesmente o fluido não condensa, tá? Ou condensa parcialmente. Ele perde a eficiência dele. Eu já percebi isso já. Então, nesses casos, são procedimentos diferentes. Por exemplo, se for vazamento no pré-condensador, eu vou ter que isolar ele. Tá? Só que para me isolar o pré-condensador, eu tenho que observar a estrutura do condensador, porque existem aparelhos que o condensador é pequeno, é da metade para baixo. Então eu não posso simplesmente isolar o pré-condensador sem fazer a devida compensação, porque o que é que vai acontecer aí? O filtro secador vai sobreaquecer, não vai ter troca de calor suficiente no condensador e isso vai implicar na temperatura de evaporação do fluido lá dentro do congelador. Aí você diz, mas e aí doutor, como é que eu faço para saber se o tamanho do condensador é compatível para o sistema? Todo aparelho que o condensador for até a parte superior do gabinete, que é esse caso daqui, olha. Agora, se o condensador for
pequeno, nesse caso tem que compensar, tá? Eu já mostrei isso em outros vídeos. No caso de vazamento no pré-condensador, o procedimento é esse. Se for obstrução no dispositivo de expansão, a gente tem que fazer limpeza no mesmo. Se for saturação no filtro secador, a gente já consegue visualizar imediatamente. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Como é de praxe, tá? Eu vou amassar aqui o tubo capilar, fazer um leve corte aqui para mim saber se há obstrução no dispositivo de expansão. Pronto, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu estrangulo essa parte aqui e faço um anelzinho aqui, olha. Então vou quebrar aqui agora para mim ver se tiver fluido refrigerante, para mim observar o fluxo de gás aqui nessa parte do capilar. Não está saindo fluxo nenhum. Não sei se por conta do sistema tá vazio ou porque o capilar está obstruído. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar o cortador de tubo aqui para ver se tem fluido preso aqui no condensador e até porque para saber se o filtro está saturado. Pronto, pessoal, vou quebrar aqui agora. Vamos ver aqui. Tá saindo um leve jato, mas algo que é muito pouco. Deixa eu ver aqui a saturação do filtro. Aparentemente sem saturação. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: esse fluido daqui ele é inflamável, tá? Sempre que for fazer esse serviço, não faça em ambientes fechados. Se o ambiente for fechado, ligue um ventilador, beleza? Para que não haja acidentes. Então, muito pouco fluido refrigerante saindo aqui. Então, provavelmente, vazamento aqui no pré-condensador. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que você vai fazer nessa situação? Vou isolar o pré-condensador, vou ligar direto aqui no condensador e instalar um filtro secador aqui. Só que você já sabe o que acontece nessa situação, tá? Entre portas pode ficar molhando, pode ficar condensando. Então vou passar isso aqui para o cliente, tá? Até porque não tem uma outra opção. A única opção que tem, sendo micro vazamento, é fazer uso de um tapa-fugas, tá? Só que tapa-fugas a gente sabe que tem que ser micro vazamento. Vazamento grande não resolve. E o tapa-fugas tem que ser bom, tem que ter qualidade. Não é alguns que a gente encontra no mercado aí que só fazem danificar o compressor. Beleza? Então, pessoal, conversei com o cliente, passei para ele a situação, tá? O cliente vai tentar o tapa-fugas. Então, vou pressurizar o evaporador, vou pressurizar o pré-condensador, que provavelmente o vazamento deve estar em um dos dois. 90% para pré-condensador e 10% para evaporador. Vou pressurizar, ver a intensidade do vazamento, para daí sim a gente saber se é apropriado o uso do tapa-fugas ou não. Beleza? Aí você diz, mas e aí, doutor, não tem um nitrogênio, eu consigo pressurizar com fluido refrigerante com R410, tá? Você pode estar colocando aí de 200 a 250 PSI de força, é pressão suficiente para a gente diagnosticar vazamento. Beleza, pessoal? Vou ficando com essa dica aqui. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau, pessoal.